Palmeiras! Clube mexicano deu enfim o aval para o Palmeiras. Anúncio inédito vai surpreender toda a torcida e Leila deu enfim a resposta ao Chelsea sobre o Giai. Então põe aí na tela, GD. Palmeiras! Eu começo essa quinta-feira de decisão nessa fase da Copa do Brasil aqui no canal Nação Alviverde com uma boa notícia e já comentando as negociações entre Brian Rodrigues e Palmeiras, que por sinal nem se iniciaram, mas já há um anúncio importante onde o América do México, o clube que detém seus direitos, notificou os empresários do jogador que a saída do atacante pode ser facilitada contanto que do lado do Palmeiras exista alguma moeda de troca. E o clube mexicano, que desde o ano passado vem tentando levar alguns jogadores nossos, encontrou uma brecha para então conseguir alguma coisa, e nesse momento os nomes do zagueiro Naves e do lateral Vanderlan são os que estão sendo analisados. E a equipe do Nação Alviverde mandou deixar bem claro aqui que todas essas articulações de escolher certos nomes estão partindo da comissão técnica do brasileiro, o técnico André Jardine, que tem como auxiliar o grande Paulo Vitor, ex-treinador do Sub-20 do Verdão, ele que conhece bem os garotos e ganhou os 2 títulos da Copinha, tendo passado por longos anos lapidando a geração do Hendrick e do Verón. E do lado da diretoria, a resposta é que ainda não existe nada entre as partes, mas nesse momento o clube trabalha com outros nomes e apenas ao final do Super Mundial, momento em que será batido o martelo, será feito algo, e era de se esperar uma resposta dessas mesmo, pois o jogador que faz parte do planejamento é tratado como não confirmado e enquanto não há nada acertado, o discurso sempre será o mesmo da Leila, e vale a pena salientar que tudo o que foi repassado pela equipe do canal, que está há mais de 2 semanas tentando um diálogo com alguns nomes da imprensa ligados ao América do México, e logo logo vamos então saber de mais novidades e trazemos aqui para vocês com exclusividade, ok? Palmeiras! Pés no chão e muito respeito com o adversário Ceará, já que a partida de hoje contra eles vem sendo tratada com muita seriedade. E durante os treinos de preparação, o Abel fez questão de reforçar o lado tático do time, corrigindo alguns erros em específico. E justamente para se evitar algum deslize, pela primeira vez depois de tanto tempo, teremos o Allianz Parque com casa cheia em 2 jogos seguidos. E as novidades de hoje são relacionadas ao Vitor Roque, que vai jogar dentre os titulares, e a volta do Mikael, que está 100% pronto para reforçar o time. E talvez vá haver um meio de campo mais ofensivo, e olha que o gol do Maurício Bigodinho de futsal no último jogo, ele que poderá ver sua sequência junto dos titulares, e seguindo essa lógica, deveremos ir para campo com o Everton no gol, Giai, Murilo Gomes e Piquerez na zaga, Imi Martinez, Richard Rios e Felipe Anderson na meiuca, Facundo Torres, Estevinho e Vitor Roque no ataque. Estou repassando essa informação aqui para dizer a todos que o jogo de hoje será transmitido apenas pela Amazon, e mais uma vez teremos a partida do Verdão somente em um lugar, e para quem estava correndo atrás da transmissão, agora já está mais ciente, certo? Palmeiras! As ondas de mudanças após o retorno do Gagliotti ao clube continuam, e dessa vez a notícia que está trazendo repercussões enormes nos bastidores é no mínimo curiosa, e a pedido do ex-presidente, a Leila decidiu mudar o formato de premiações para os jogadores, e o clube, que nos últimos anos fazia questão de pagar um bônus extra ao elenco em determinadas metas a serem atingidas, agora anunciou que todo o repasse de grana será feito apenas em caso de títulos. Isso é mais que certo, pois as metas atingidas nas quartas, semis ou liderança do Brasileirão só serão pagas após o final da competição, e segundo algumas apurações, isso até era comum da gestão do Gagliotti, que teve em seus últimos 2 anos uma onda grande de títulos, com muitos resultados expressivos, e para ser bem sincero, com o salário que esses jogadores ganham, nem deveria haver essas premiações absurdas. Mas quem somos nós para reclamar, né? Pois no final das contas o que queremos mesmo é conquistar títulos e quebrar recordes, marcando ainda mais essa geração multicampeã, e espero que antes de ir embora o Abel ganhe pelo menos mais 3 títulos expressivos, principalmente o Super Mundial, pois os demais são no mínimo mais que aguardados, né? Já pensou o Pi? Só que com o Super Mundial? Palmeiras! Vou repassar algo muito importante aqui agora envolvendo o Flaco Lopes. E será que vocês, olhando essas 2 fotos aqui, dá para perceber alguma diferença sem ser com relação à naba dele?
Pois é, a fase no clube é tão boa que a torcida nem reparou a mudança física do argentino, atacante que chegou até a ser alvo de críticas do Abel no começo do ano. Isso pela sua perda de peso, mas enfim ele conseguiu dar a volta por cima e nos foi repassado por um setorista que o atacante em 5 meses ganhou mais de 10 quilos, diferentemente de mim que perdeu 14 dias em 2 semanas. Putz. E uma notícia dessas pode até não ser de muito interesse de alguém aqui, mas fiquem cientes que por conta dessa mudança física o jogador conseguiu um ganho enorme em suas movimentações, e inclusive nas jogadas onde ele precisa do tal pivô para segurar a bola e que ele continue assim, pois a estrutura que o Palmeiras oferece a todos os jogadores é no mínimo obrigação de cada um fazer seu papel, e muitos até não fazem ideia, mas até cozinheira particular o Palmeiras oferece a certos jogadores. Cê é louco, mano. E se existe um problema crônico em alguém, o clube faz questão de dar todo o suporte necessário fora da academia de futebol, e esses dias mesmo fiquei sabendo que até dentista há lá dentro, e olha só como as coisas mudaram de antes para hoje, hein? Quem poderia imaginar uma coisa dessas há 12 anos atrás, não é? Cê é louco, mano. Palmeiras. É assunto encerrado e de forma oficial está confirmado nos bastidores que o Agustin Jai não será vendido pelo Verdão, isso até o final do ano, e as especulações envolvendo Chelsea e Roma nesses últimos dias trouxeram um incômodo grande para a diretoria, que apesar de não ter recebido nenhuma proposta, passou a semana inteira ouvindo reclamações do conselho, e em busca de se evitar repercussões e já afastando qualquer tipo de turbulência no trabalho do Abel, a Leila acabou entregando antes da hora que o jogador terá seu contrato valorizado e sua venda será avaliada apenas na próxima temporada, e trouxemos uma informação parecida com essa na semana retrasada. Mas ver essa confirmação da própria Leila agora traz mais paz em nossos corações e não há nem o que questionar sobre isso, pois hoje o Giai se tornou a espinha dorsal dessa defesa, e se o time conseguiu dar a volta por cima e manter um sistema defensivo sólido, muito se deve ao argentino, que está fazendo uma diferença grande. Ainda bem que a formação com 3 zagueiros se encaixou, porque iria haver mais trabalho para o Abel deixar mais vezes o Murilo no banco de reservas. E será que há mais alguém aqui que também enxergue a zaga titular composta com o Gomes, Murilo e Giai como sendo a ideal? Palmeiras. Antes de sair do giro, eu peço por gentileza para que vocês deixem seus palpite bets para o jogo de hoje, porque os 3 primeiros que acertarem e disserem a cidade e localização de onde mandam os placares serão, como sempre, os selecionados para o vídeo de amanhã. E vale a pena dizer que vamos considerar apenas os palpites feitos antes do início da partida e não os do giro anterior, pois só valem no dia do jogo. Mas não editem que o robô dedo duro do YouTube avisa a gente na maior cara dura, ok? Positivo, positivo, sua lata de sardinha velha. Palmeiras. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.